E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma edição do 6 a 1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e também fazer a sua pergunta para a próxima edição. Caso você tenha interesse em comprar, vender ou até mesmo trocar camisas oficiais do Cruzeiro, segue lá no Instagram, sec_coleções, vou deixar aqui o link na descrição, tá? Você pode inclusive adquirir essa camisa aqui, né? A camisa do acesso em 2022, que o Cruzeiro utilizou ali na reta final daquele campeonato brasileiro. Camisa lindíssima, produto que eu recebi recentemente, tá? Escudo emborrachado, é realmente um produto espetacular. Está à disposição à venda em diversos tamanhos por lá. E se você gosta, né, de fazer apostas esportivas, te recomendo utilizar a Betfair, que é patrocinador master do Cruzeiro, uma casa de apostas muito confiável, sempre lembrando de apostar com responsabilidade e apenas para se divertir. E é só para maiores de 18 anos, hein? Primeira pergunta é a do Paulo Santos. Pro ano que vem, o Cruzeiro tem departamento de scout ou vai ser nas camaradagens do senhor Alexandre Gastos? Paulo, obrigado pela pergunta, um abraço também. Cara, eu diria que, assim, tendo em vista o método de trabalho que o Alexandre Matos demonstrou em toda a sua carreira, eu apostaria muito mais no Cruzeiro fazendo um trabalho muito voltado ao relacionamento dele com certos empresários, com certos agentes do futebol, do que num grande trabalho de scout, de busca por jogadores que de fato estejam se destacando. Eu gostaria muito de ver o Cruzeiro aproveitando o trabalho de scout, né, fazendo um trabalho profissional, buscando jogadores aí, América do Sul, mercado norte-americano, Ásia, Europa, enfim, trazer de fato jogadores de qualidade que talvez estejam um pouco mais sem espaço, jogadores que estejam bem em clubes menores também, mas esse não é o perfil. O que a gente viu de muitos nomes especulados no Cruzeiro até o momento são basicamente atletas já com uma experiência, alguns que passaram o auge inclusive, né? Mas basicamente jogadores que têm grife, né? Jogadores que já foram dos melhores do Brasil há alguns anos, mas que não têm sido atualmente, né? E eu estou falando aqui casos, obviamente, de Dudu e de Gabigol. No caso do Gabigol, eu consigo entender a aposta, vejo uma opção muito grande de recuperação. O Dudu, nem tanto. Tenho mais ressalvas, até pela idade mais avançada, por ser um jogador, né, com histórico de lesões também, enfim. Mas eu selecionei essa pergunta principalmente para que a gente entenda que o departamento de scout no Cruzeiro existe, como existe departamento de scout em todo clube grande no futebol brasileiro. A questão é, quem toma a decisão utiliza os dados do scout ou não? Eu acho que é aí que está o grande ponto, tá? Porque um trabalho é mapear os jogadores, identificar possibilidades, ó, um cara de tal característica. O pessoal do scout tem que fazer. E eu não tenho informação de que as pessoas do scout do Cruzeiro sejam incompetentes, tá? Eu realmente não tenho essa informação. Agora, o Cruzeiro, né, na figura do Alexandre Matos, que é o CEO, o diretor de futebol, é o homem que manda no futebol, ele vai usar isso? Ele vai realmente pegar esse jogador aqui eu quero trazer? Porque na época do Ronaldo, por exemplo, a gente via o Cruzeiro conseguindo algumas sacadas interessantes no mercado, né? Alguns jogadores que vieram ali, que a gente falou, pô, negociação interessante, até porque não tinha dinheiro, né? Então vinha muita gente, empréstimo com opção de compra, um pessoal ali que veio às vezes num valor de transferência um pouco mais baixo. Com essa atual administração, dinheiro não parece ser o problema. A questão é, tem que saber utilizar o dinheiro, porque senão você vai ser rico, vai gastar pra caramba e vai continuar tendo um time de merda. O Miguel KF8 pergunta: a intenção do Ronaldo vender sempre foi clara. Você acha que o Pedrinho era o melhor comprador possível ou outro seria melhor? Miguel, obrigado pela pergunta. Ainda que eu tenha algumas ressalvas à postura do Pedrinho, né? Eu acho que às vezes ele fala um pouco demais, acaba abrindo demais detalhes estratégicos da gestão do clube que deveriam ficar um pouco mais ocultos. Eu acho que o Pedrinho é sim um dono bem adequado para essa SAF do Cruzeiro, tá? Quando a gente considera que o Pedrinho ele nunca quis ser presidente do clube, né? Ficou claro porque ele queria ter ali um direito de comandar um pouco mais as coisas de acordo com a cabeça dele. Um presidente não faz isso. Um presidente tem que estar sempre compondo, trabalhando ali como um agente político de fato, e o Pedro não tem a menor paciência para isso. A partir do momento que veio, transformou em SAF, o Ronaldo comprou, deu uma organizada na casa, aí o Pedrinho passou a achar razoável a ideia de comprar o Cruzeiro, justamente porque ele tem nesse momento autonomia para tomar as decisões. E é engraçado que quando a gente fala assim, ah, teria um dono melhor, um dono pior,
Bom, no caso do Ronaldo, a crítica principal era que o Ronaldo não investia, não botava dinheiro. E eu acho, inclusive, que o Ronaldo nem tinha dinheiro para botar, tá, gente? Uma coisa é você ser rico, outra coisa é você ser dono de clube. O futebol, ele trabalha com cifras bizarras, tá? Eu acho que o Ronaldo não tinha nem estofo para gastar e para investir como um dono de clube, como o próprio Pedrinho tá fazendo agora. Quando começaram a veicular o papo de venda de clube, do Cruzeiro ser comprado, o pessoal criou uma ideia ali de vai ser comprado por um sheik árabe que vai despejar todo o dinheiro do planeta Terra. Isso nunca foi uma opção, gente. Em nenhum momento chegou essa proposta pelo Cruzeiro, né? O que apareceu até o momento, na época, foi o Ronaldo e uma proposta da 777, né? Essa 777 do Vasco, que sinceramente eu fico feliz de não ter sido esse pessoal que comprou, tá? Porque esse pessoal tem acusações importantes aí em diversos clubes que eles compraram pelo mundo. Essa galera não parece ser muito certa não, tá? Então acho que no final das contas acabou sendo bom que o Ronaldo tenha sido o primeiro dono. E acho que o Pedro Lourenço, um cara que é ligado ao Cruzeiro, associado ao clube, é torcedor, eu acho que é um dono adequado também e tem capacidade de fazer um ótimo trabalho. Só que ele precisa se cercar de pessoas honestas e competentes, que é isso que a gente precisa ter. Trabalho bem feito, o Pedrinho se cercando de gente boa, tá? Para que o Cruzeiro tenha um time forte, porque a disposição de investir ele tem, ele tá ajudando o clube, mas se ele puder, né, pensar um pouco mais antes de dar essas entrevistas, eu acho que o trabalho dele vai ser mais fácil, sabe? Vai ter menos questionamento e menos polêmica também. Mas eu acho que é uma adaptação, né? Ele tá chegando agora a um cargo de gestão no futebol, foram aí 6 meses, um pouco mais que isso, e imagino que pro futuro ele vai pegando um pouco mais as manhas. O Evandro Neres pergunta: se o Bragantino cair, o Cruzeiro podia ir forte para contratar o zagueiro Pedro Henrique e o lateral Juninho Capixaba. O que acha? Evandro, obrigado pela pergunta. A gente vai enfrentar o Red Bull Bragantino agora, inclusive. Se o Cruzeiro ganha essa partida, acho que a chance do Red Bull não cair passa a ser muito pequena, né? É um jogo chave para eles, que tem inclusive Fernando Seabra como o treinador. Com relação aos jogadores que você citou aí, Juninho Capixaba e o Pedro Henrique. O Pedro Henrique eu não traria, tá? Simplesmente não acho que seja uma boa opção para o Cruzeiro. É um zagueiro que passou ali Corinthians, Atlético Paranaense, teve até bons momentos, mas eu acho que não é um zagueiro confiável, não é melhor que os nossos, tá? Particularmente eu não trocaria ele pelos nossos zagueiros, ainda que eu veja problema nos nossos. O Pedro Henrique já tem 29 anos, não vai evoluir muito do que ele é hoje, então para mim esse aí é fora de cogitação. O Juninho Capixaba me agrada mais, né? Lateral esquerdo, 27 anos, é um cara que já disputou aí várias edições de Campeonato Brasileiro em bom nível, passou Corinthians, Grêmio, Bahia, enfim. Eu acho que ele é um bom lateral. Essa temporada dele tá sendo um pouco acidentada, né? Ele era titular do time, tava jogando bem, teve uma lesão, perdeu aí aproximadamente 3 meses, e esse retorno dele, os últimos jogos aí, não tá jogando bem. É fato que o Bragantino tá numa fase horrorosa, né? Tá muito mal, e o Juninho Capixaba não tá conseguindo jogar no mais alto nível. Então eu acho que é um jogador para ser observado. Tecnicamente eu acho ele melhor que o Marlon, que é o lateral esquerdo titular do Cruzeiro hoje, tá? E é um jogador um pouco mais polivalente, né? Jogou como zagueiro em algumas oportunidades, pode jogar um pouco mais avançado no setor de meio campo também. Então eu acho que seria um jogador a ser observado se o Red Bull Bragantino realmente cair, tá? E acho que tem alguns outros jogadores lá, o Matheus Fernandes eu acho que é um bom volante, o próprio Jadson eu acho que é um jogador que tem qualidade, né? O Jadson Silva, que foi formado aqui no Cruzeiro, acho que é um volante útil. O Mosquera do Bragantino é um ponta que eu gostei bastante dele num primeiro momento, mas ele não faz gol, né? Ele faz muito pouco gol, né? Agora que eu falei que ele não faz gol, ele vai fazer gol na gente. Mas enfim, ele é um jogador que faz poucos gols, eu acho que não seria tão interessante assim. Mas tem o Hurtado, lateral direito, que eu vejo alguma qualidade. O Bragantino tem muito jogador novo, né? Tem muito jogador promissor, assim, mas essa temporada deles tem sido acidentada, especialmente depois que negociaram o Elinho, né? O Elinho que foi vendido ao futebol mexicano, era o melhor jogador do Red Bull Bragantino e eles não conseguiram se achar desde então, tá? Mas espero que o Cruzeiro ganhe do Bragantino essa partida do Brasileiro, tá? Eles vão ser rebaixados. Paciência, amigão. Alguém tem que cair, né? 4 times tem que cair. Se cair o Bragantino, azar também. Não tenho um pingo de dó. O Ronilson Dias dos Santos pergunta: o Barreal merece ser comprado pelo Cruzeiro? Ronilson, obrigado pela pergunta. Esse é um questionamento que já foi feito em diversas oportunidades, né? E talvez a nossa resposta tenha mudado algumas vezes de acordo com a temporada, justamente porque o Álvaro Barreal é um jogador que teve oscilações muito grandes durante o ano de 2024. Ele está em
emprestado pelo Cincinnati dos Estados Unidos, o valor fixado para a compra é de 4 milhões de dólares. E nessa temporada 2024 jogou 41 vezes com a camisa do Cruzeiro, 23 partidas como titular, 18 vezes vindo do banco. Ele marcou 2 gols e deu 4 assistências. O início do Barreal pelo Cruzeiro foi bem tímido, né? Ele que chegou ali a pedido do Larcamón, era um atleta que se falava para ser ponta, para ser ala esquerdo num sistema de 3 zagueiros, era assim que ele jogava lá nos Estados Unidos. Acabou que o Larcamón foi embora, o sistema de 3 zagueiros foi abandonado, e aí quando ele jogava como ponta, não rendia muito bem. Aí ele começou a jogar como um terceiro volante ali pelo lado esquerdo, né? E fez partidas muito boas, né? Contra o Vitória, por exemplo, ele entra e dá 2 assistências no jogo, ele se tornou titular do Cruzeiro. Naquela reta final ali de primeiro turno, o Barreal estava jogando muita bola, ele estava muito bem mesmo. Todo jogo, ou ele fez gol, ou ele criava uma jogada de gol. O próprio gol do Lucas Silva anulado contra o Palmeiras foi assistência dele, né? Que o juiz tirou naquela palhaçada lá. Então assim, ele é um cara que estava jogando muito bem. O problema é, quando o Cruzeiro passa lá o jogo contra o Botafogo, volta contra o Fortaleza, o futebol do Barreal ficou em algum lugar. Aí teve um momento que não, ele tá com dores no tornozelo e tudo mais. E essas dores parece que não passam nunca, né? Porque isso já tem uns 4 meses e o cara não conseguiu voltar a jogar bem. Ele até deu uma assistência no jogo contra o Vasco, a última partida não foi tão ruim assim. Mas neste momento, tá? Se eu tivesse que tomar essa decisão pelo Cruzeiro, a minha resposta seria não, tá? Eu estou mais inclinado a não exercer o direito de compra sobre o Álvaro Barreal. Acho que esses 4 milhões de dólares podem ser empregados em jogadores diferentes, talvez fisicamente melhor dispostos, né? Porque eu acho que o Barreal até tem qualidade técnica, sabe bater na bola, mas ele é um jogador muito pouco constante, né? Pouco constante na parte técnica e na parte física também. Ele não suporta muito bem os 90 minutos do jogo, ele não produziu muito, né? 2 gols e 4 assistências para um meio atacante não são números assim espetaculares. Acho que ele tem alguns jogos melhores, outros piores, enfim, não é um completo pereba, como diz o nosso amigo Cadu, tá? É só que eu acho que o Barreal, ele não é tão bom assim também. Ele não é tão bom quanto ele pareceu no melhor momento, ele não é tão ruim quanto ele parece nas últimas semanas. Então, no final das contas, eu acho que 4 milhões de dólares é um pouco salgado. Eu não compraria o Barreal. Agora, se nesses 3 jogos restantes aí ele começar a comer a bola, levar a gente para Libertadores, aí eu venho aqui e revejo a minha opinião sem o menor problema. O Giliar Júnior pergunta: quais foram as maiores vendas de crias da base? A última grande venda foi o Lucas Silva? Giliar, obrigado pela pergunta. A principal venda realizada pelo Cruzeiro aí de jogador formado na base foi do Giovani, né? O meio atacante Giovani, que foi vendido pelo Cruzeiro ao Barcelona lá em 2001, né? Enfim, atacante, Giovani, gol da final da Copa do Brasil de 2000. Foram 18 milhões de dólares, tá? Pela cotação, inclusive. Eu lembro que quando fizeram em atualização de valores corrigidos, isso dava mais de 150 milhões de reais. Foi uma venda realmente muito grande feita, e até o empresário, né? Acho que é Jorge Machado, falou ali recentemente num podcast aí que o Zezé Perrella falou que vendia por 12, aí ele foi lá e fez uma manobra lá, não, são 22, não sei o que, fecharam por 18, tá? E no final das contas foi de fato um ótimo negócio para o Cruzeiro. O Giovani foi um bom atacante, mas muito bem vendido. Fábio Júnior foi outra venda importante, né, na casa de 15 milhões de dólares, quando foi negociado pelo Cruzeiro para a Roma. E você falou aí do Lucas Silva. Sim, foi a última grande venda do Cruzeiro, tá? O último jogador que o Cruzeiro formou na base que vendeu por mais do que 10 milhões de euros. O Lucas Silva foi 13 milhões de euros ali no início de 2015, negociado para o Real Madrid. Eu acho que vale destacar também o zagueiro Wallace, né, que o Cruzeiro vendeu ali pro Jorge Mendes, né, Mônaco, passou na Lazio, enfim, vários clubes. Foi 9 milhões e meio de euros, uma negociação costurada em 2014, na época que o Alexandre Matos conseguia fazer grandes vendas, né? Então, vamos aguardar, né, se o Cruzeiro primeiramente utiliza melhor os jogadores da base, bota mais os caras em campo para que eles possam se destacar e consequentemente ser bem vendidos, né? Nós tivemos alguns jogadores de destaque nos últimos anos que a gente perdeu por mixaria, né? E vale falar de Vitor Roque e de Estevão, mas vale falar de Maurício, podemos falar de inúmeros outros jogadores que tinham potencial, o próprio Thiago, que está lá no futebol inglês. Enfim, o Cruzeiro desperdiçou muitos jogadores aí nos últimos anos, esperamos que isso mude para um futuro breve.
breve. O Luizinho pergunta: você gostaria do jogador Matias Vargas, que joga na China e tem contrato encerrando esse ano? Luizinho, obrigado pela pergunta. Eu gosto sim do futebol do Matias Vargas, acho que seria uma contratação interessante para o Cruzeiro, né? Meio atacante argentino, 27 anos, surgiu muito bem para o futebol com a camisa do Vélez, né? Atualmente ele tem jogado mais como um ponta aberto pela esquerda, ele que está lá no Xangai Port da China, jogando junto com o Oscar, né, e diversos outros jogadores brasileiros, até o possante Matheus Jussa tá por lá. Em 2024, o Matias Vargas jogou 36 vezes pelo Xangai, marcando 18 gols e dando 12 assistências. Em números, essa é a melhor temporada da carreira dele, né, mais de 30 participações em gol. Ele tinha jogado muito bem 2 anos atrás num empréstimo ao Adana Demirspor da Turquia, quase 20 participações em gol, mas esse tem sido o grande ano aí do Matias Vargas. O contrato dele termina agora no fim de dezembro, né? De fato é um atleta que pode assinar com qualquer clube de forma livre, e eu até estava dando uma lida nas notícias aí, parece que o Besiktas da Turquia é um time que está interessado na contratação dele, mas parece que ainda não tem nada assinado, e o jogador estaria pedindo ali um valor de luvas na casa de 3 milhões de euros, né? Que seria aquele bônus por assinatura a ser diluído no salário, enfim, algo que o Cruzeiro parece disposto a fazer com o próprio Gabigol, tá? Eu acho que o Matias Vargas entra naquela lógica de é um ponta, pode jogar como camisa 10 também, já fez esse papel no Vélez, mas é um ponta que trabalha mais até com armação, com construção de jogada, leva um pouquinho as características até do John Arias, né? Que às vezes acelera, às vezes é um pouco mais armador. É um cara que nunca jogou no futebol brasileiro, demandaria alguma adaptação, mas é um atleta que eu gosto bastante, tá? Se brotar aqui no Cruzeiro, eu pelo menos acho que é um bom nome, uma boa aposta e um pouco mais criativa, né? Pra mostrar que não existe só o Dudu do mundo. O Vitor Marques pergunta: quando um treinador está na corda bamba e em vias de ser demitido, ele é informado antes do jogo que o resultado negativo o demite naquele dia, ou somente após o jogo que é informada a decisão? Vitor, obrigado pela pergunta. Eu diria que não tem nenhum protocolo obrigatório aí, tá? De como a diretoria age, né? Quando tá pensando em demitir um técnico ou não, tá? Então não dá pra gente falar, não, é sempre assim ou é sempre de outra forma. Eu diria pra você que o que é mais comum é que não haja nenhum tipo de aviso, ultimato, ó, se perder aqui já era. Não, tá? Não acho que isso aconteça normalmente. E no caso do Cruzeiro, para pegar um exemplo recente, né, do Fernando Seabra, que imagino que esteja aí, ainda que ele fala que não guardou mágoa de ninguém, eu imagino que ele tá cheio dos rancores, porque vocês acham que se alguém do Cruzeiro tivesse falado pro Seabra assim: ô Seabra, se não ganhar do Cuiabá, tá na rua, hein? A gente vai te mandar embora. Vocês acham que ele teria utilizado o time reserva? Teria poupado os jogadores daquele dia? Não, né? Ele fez isso porque ele tinha confiança na sequência do trabalho e porque a diretoria fingia, pelo menos, né, que dava respaldo pra ele, tá? E no final das contas, o Cruzeiro empada com o Cuiabá, 40 graus de noite, né, com aquela fumaça do caralho lá, mandaram o técnico embora. Então, cara, eu diria pra você que normalmente, tá, o mais lógico é que não haja nenhum tipo de conversa, mas pode acontecer em algum caso ou outro de ser dado: ô fulano, o negócio é o seguinte, isso aqui é um jogo chave pra gente, se você não conseguir esse resultado, naturalmente você vai embora. E eu acho que ultimatos dessa forma, assim, eles têm um potencial até mais negativo, sabe? Porque você virar pro cara e falar assim: aí, irmão, se você não ganhar aqui, você tá na rua. Tipo assim, eu acho que o técnico olha e fala: pô, os caras já estão a fim de me mandar embora, né? Tipo, não é que os caras estão, tipo, não, a gente tá com você. Não, aqui eles já largaram minha mão, já falaram: ó, se não ganhar, tá fudido, tá fora. Enfim, eu não acho que seja o ideal, tá? Mas certamente no caso do Seabra, pelo menos a gente pode dizer que não houve nenhuma comunicação prévia, não. Ele só recebeu aquela mensagem assim, né? Você está desconvidado, né? O cara foi retirado do grupo da firma. Enfim, foi só isso, gente. Não, acho que não tem nenhum tipo de aviso prévio, não. E o Clayton 4923 pergunta: o que acontece se um jogador tirar a camisa na comemoração de um gol, mas se ele tiver com outra camisa do time por baixo? Clayton, obrigado pela pergunta, né? Eu acho que vale pelo aspecto de curiosidade. Se o jogador está vestindo uma camisa do clube ali, faz o gol, tira a camisa e tá com outra camisa igual, ele toma o cartão do mesmo jeito, tá? Inclusive, isso aconteceu, tô até vendo um material aqui do Trivela, tem inclusive o lance aí, tá, gente? O jogador chamado Eric Hasley, ele jogava
nos Estados Unidos, um jogo Vancouver Whitecaps e New England Revolution. Ele cobrou um pênalti, fez o gol, tirou a camisa na comemoração e tava com outra camisa por baixo, jogou a camisa pra torcida, foi lá e tomou o cartão amarelo, porque a regra diz que o cara não pode tirar a camisa, mesmo que ele esteja com outra camisa igual por baixo. Esse foi o único exemplo prático que eu vi, tá? Talvez já tenha acontecido com outros jogadores também, mas então não pode tirar a camisa, viu, gente? Mesmo que o cara, mas não pode tirar a camisa porque tem que mostrar o patrocinador. Não, a regra tá dizendo, não pode tirar a camisa e pronto. Eu acho que é uma regra meio arbitrária, né? Eu acho que tem muita coisa no futebol que poderia ser revista. Essa regra do cara não poder tirar a camisa particularmente não me incomoda, mas aquele negócio também, o jogador precisa tirar a camisa? Não precisa, né? Enfim, acho que o cara quis fazer uma graça ali, falou, pô, vou tirar a camisa aqui que não vai dar nada. E o jogador em questão aí, o Hasley, ele já tinha cartão amarelo, então foi o segundo cartão e ele acabou expulso na partida. Então não pode tirar a camisa, mesmo que esteja trajado de outro fardamento igual por baixo. Beleza? Galera, esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos e também para deixar sua pergunta para a próxima edição. Vamos torcer pelo Botafogo? Sim, estamos torcendo pelo Botafogo. Amanhã, domingão, tem pré-jogo, né, de Red Bull Bragantino e Cruzeiro, e depois da partida tem live aqui no 6x1. Beleza? Muito obrigado então por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!